Chefe disfarçado viu o cozinheiro cortando bife às 2h da manhã. Então descobriu um enredo de rivalidade escondida. As luzes fluorescentes na filial do centro estavam piscando por 3 semanas. Ninguém tinha se incomodado em consertá-las. Adrian Cole notou isso no momento em que ele empurrou através da entrada de funcionários às 9h da noite, carregando um balde de esfregão que cheirava a produtos químicos e sonhos quebrados. Ele estava usando um uniforme cinza desbotado com Andy costurado no bolso, um nome que ele escolheu porque era esquecível. Perfeito para um homem que possuía 47 restaurantes em todo o estado, mas atualmente precisava desaparecer. Você, o novo zelador? Uma voz cansada veio de trás da estação de preparo. Adrienne olhou para cima para ver uma mulher de meia-idade com flor em seu avental e exaustão em seus olhos. Sua etiqueta de nome lia Denise. Sim, senhora. Primeira noite, ela bufou. Boa sorte. Último cara desistiu depois de 2 dias. Disse que o turno da noite dava a ele arrepios. Ela pegou seu casaco de um gancho. Estou fora. Equipe do dia está feita. Você estará sozinho, exceto por quem estiver trabalhando os pedidos tardios. Pedidos tardios? Adrienne perguntou, mantendo sua voz casual. Eu pensei que fechávamos a cozinha às 10h. Denise pausou, sua mão na porta. Algo piscou em seu rosto. Era medo? Suspeita? Nós fazemos, ela disse lentamente. Oficialmente. Então ela se foi. Adrienne ficou sozinho na cozinha de seu próprio restaurante e parecia estar em casa de estranhos. Os azulejos estavam rachados. As caixas de gordura não tinham sido limpas adequadamente em meses. Uma ratoeira no canto segurava uma vítima do que parecia ser semana passada. Esta era para ser uma de suas localizações emblemáticas. 5 anos atrás, esta filial tinha ganhado prêmios. As avaliações tinham sido brilhantes. Os lucros tinham sido fortes. Agora, os relatórios mensais mostravam que estava perdendo dinheiro. Reclamações de clientes estavam 40% acima. Rotatividade de pessoal era catastrófica. E seu gerente regional, Derek Chin, continuava insistindo que tudo estava sob controle. Adrian tinha aprendido há muito tempo que quando alguém insiste que tudo está bem, geralmente significa que tudo está queimando. Então, aqui estava ele, CEO da Cole's Steakhouse and Grill, fingindo ser Andy, o zelador, prestes a passar as próximas 2 semanas descobrindo por que esta filial estava colapsando. Ele começou a esfregar perto da área de jantar principal, ouvidos abertos. 2 cozinheiros de linha estavam conversando em vozes baixas perto do freezer walk-in. Estou apenas dizendo se o dinheiro é tão bom. Cale a boca, Tommy. Você não sabe quem está ouvindo. Vamos, Rav. 3.000 só por uma recomendação. Meu filho precisa de aparelho. Não posso. Eu disse, cale a boca. Adrian continuou esfregando, mas seu pulso acelerou. 3.000 por uma recomendação? Que tipo de recomendação? Às 10h15 da noite, o último cliente saiu. O restante da equipe saiu um por um. Às 10h45, o restaurante estava vazio, exceto por Adrian e outra pessoa, um jovem cozinheiro que mal disse 2 palavras a noite toda. O garoto parecia ter cerca de 25 anos, com cabelo encaracolado escuro puxado para trás, em um coque pequeno, e o tipo de habilidades com faca que vem de treinamento sério, não apenas virando hambúrgueres. Sua etiqueta de nome, dizia Eli. Adrian observou do canto do olho enquanto Eli limpava sua estação com precisão incomum. A maioria dos cozinheiros noturnos apressava as tarefas de fechamento. Este garoto era metódico, cuidadoso, esperando. Às 11h30 da noite, Eli olhou para a porta dos fundos, então para seu telefone. Ele parecia nervoso. Adrian fingiu lutar com uma mancha particularmente teimosa perto da estação de lavagem de louça, mas ele estava observando tudo. Às 11h47 da noite, o telefone de Eli tocou. O garoto leu a mensagem, respirou fundo e caminhou para o depósito dos fundos. Adrienne esperou 30 segundos, então seguiu.
O depósito estava escuro, exceto por uma fina faixa de luz vindo de debaixo da porta para o refrigerador walk-in secundário, aquele que eles usam para transbordo durante as épocas movimentadas, o que significava que deveria estar vazio agora. Adrian se moveu mais perto, silencioso. Ele podia ouvir movimento lá dentro, o som de embalagens sendo rasgadas, algo pesado sendo movido. Ele se posicionou perto da pequena janela da porta e olhou. O que ele viu fez seu sangue gelar. Eli estava desempacotando uma entrega que nunca tinha chegado pela frente. Caixas sem marca, sem faturas, sem recibos. E dentro dessas caixas havia cortes de carne que Adrienne reconheceu imediatamente. Wagyu A5 japonês, ribeyes maturados a seco, costeletas de cordeiro premium, nenhum dos quais estava no menu do Cole's Steakhouse, nenhum dos quais estava no sistema de inventário do Cole's Steakhouse. Eli trabalhou rapidamente, aparando um enorme bife Wagyu com precisão profissional. Sua faca se movia como água, separando gordura do músculo, porcionando cortes que custariam $200 um prato em qualquer restaurante de alta qualidade. O restaurante de Adrienne não servia bifes de $200. Eles servem bons, honestos bifes de $30. Essa era a marca. Essa era a promessa. Então, o que diabos estava acontecendo em sua cozinha à meia-noite? Eli terminou de porcionar, então selou a vácuo cada pedaço com equipamentos que Adrienne nunca tinha visto antes. Teto de grau médico, o tipo de coisa que você usaria para a preparação de sous vide em um restaurante com estrela Michelin. Então Eli checou seu telefone novamente e começou a embalar tudo em uma sacola de entrega isolada. A mente de Adrienne disparou. Este garoto estava roubando? Administrando um negócio paralelo? Mas a quantidade de investimento aqui, o equipamento, os ingredientes premium, esta não era uma simples operação de roubo. Isso era organizado. Adrian recuou da janela assim que Eli se virou para a porta. Ele mal conseguiu voltar para seu balde de esfregão antes que o depósito se abrisse. Eli emergiu, carregando a sacola isolada, movendo-se rapidamente em direção à saída dos fundos. Ele congelou quando viu Adrian. Oh! Ei! A voz de Eli estava tensa. Não sabia que alguém ainda estava aqui. Adrian se apoiou em seu esfregão, interpretando o zelador cansado. Apenas terminando. Você está trabalhando até tarde? Sim, apenas fazendo algum preparo para amanhã. A mentira era óbvia em cada sílaba. Isso é dedicação, Adrienne disse cuidadosamente. Os olhos de Eli dispararam para a saída, então de volta para Adrian. Sim, bem, boa noite. Ele se foi antes que Adrian pudesse responder. Adrian esperou até que a porta dos fundos se fechasse, então se moveu para a janela. Ele observou enquanto Eli carregava a sacola em um sedã Mercedes preto que absolutamente não pertencia a um cozinheiro de linha ganhando $15 por hora. O Mercedes partiu e Adrian ficou na luz fluorescente bruxuleante de seu restaurante moribundo, percebendo que ele tinha acabado de tropeçar em algo muito maior do que roubo de funcionários. Este era o começo de um mistério que o levaria direto para uma guerra que ele não sabia que estava sendo travada. Uma guerra com alguém que sabia exatamente como destruir tudo o que Adrian havia construído. Alguém que o conhecia melhor do que ninguém, porque a família sempre sabe onde atingir as feridas mais profundas. Adrian não foi para casa naquela noite. Em vez disso, ele sentou em seu Honda Civic de uma década, aquele que ele mantinha especificamente para momentos em que precisava ser invisível, estacionado a 3 quarteirões do restaurante com uma visão clara do beco dos fundos. À 1h47 da manhã, um caminhão branco sem identificação parou na entrada de entrega. 2 homens saíram, ambos vestindo roupas pretas simples. Sem logotipos de empresa, sem identificação. Eles se moveram com a eficiência de pessoas que já haviam feito isso muitas vezes antes, descarregando 3 grandes caixas e deixando-as na porta dos fundos. Toda a troca levou 90 segundos. Então eles se foram.
Adrian esperou 15 minutos antes de sair de seu carro e se aproximar do restaurante. Ele ainda tinha as chaves. Andy, o zelador, havia recebido um conjunto completo em seu primeiro dia, cortesia do gerente, que estava muito ocupado para verificar adequadamente um novo funcionário. A porta dos fundos abriu silenciosamente. Lá dentro, a cozinha estava escura, exceto por uma única luz na área de preparo. E lá, em pé sobre uma tábua de corte com a intensidade focada de um cirurgião, estava Ellie. O garoto tinha voltado. Adrian observou das sombras enquanto Eli desempacotava as caixas que o caminhão havia entregado. Mais cortes premium, mais equipamentos que não pertenciam ali. Eli se movia como alguém que havia sido treinado em um mundo completamente diferente do Cole's Steakhouse. Seu trabalho com a faca era arte. Cada corte preciso e intencional. Mas foi o que aconteceu em seguida que mudou tudo. Eli pegou seu telefone e tirou fotos de cada bife porcionado. Então digitou rapidamente. Em segundos, seu telefone tocou com respostas. Adrian não conseguia ver a tela, mas ele podia ver o rosto de Eli e a expressão ali era puro estresse. Não excitação, não ganância, medo. Adrian construiu uma carreira lendo pessoas. Você não construía um império de restaurantes sem entender o que motivava o comportamento humano. E o que ele viu no rosto de Eli não era o olhar de alguém administrando um golpe lucrativo. Era o olhar de alguém preso. Eli embalou 6 bifes perfeitamente preparados. Então os selou com o mesmo equipamento de grau médico. Ele os colocou em um recipiente isolado, marcado com um símbolo que Adrian não reconheceu. Algum tipo de logotipo geométrico que parecia caro. Então Eli fez algo inesperado. Ele sentou em um banco de preparo e colocou a cabeça nas mãos. Por um longo momento, o garoto apenas ficou ali sentado. Seus ombros tremeram ligeiramente. Ele estava chorando. Adrian sentiu algo mudar em seu peito. Isso não era o que ele esperava encontrar. Ele veio aqui procurando por roubo, por preguiça, pelos problemas usuais que assolam restaurantes em falência. Em vez disso, ele encontrou um mistério embrulhado em sofrimento humano genuíno. Eli se levantou, limpou os olhos e checou seu telefone novamente. Qualquer que seja a mensagem que ele recebeu, o fez se mover mais rápido. Ele pegou o recipiente isolado e se dirigiu para a porta dos fundos. Adrian tinha uma escolha a fazer. Ele poderia confrontar o garoto agora, revelar seu disfarce e talvez obter algumas respostas imediatas. Ou ele poderia seguir isso mais a fundo, ver onde isso levava e potencialmente descobrir algo muito maior. O CEO nele queria ação imediata, mas o investigador nele sabia que a paciência revelaria mais. Então Adriane permaneceu escondido. Eli saiu pela porta dos fundos e Adrian contou até 10 antes de seguir. O Mercedes preto estava esperando novamente, mas desta vez Adriane podia ver a motorista, uma mulher na casa dos 30 anos com traços marcantes e uma expressão que sugeria que ela não tolerava erros. Ela pegou o recipiente de Eli sem uma palavra, inspecionou o conteúdo brevemente, então entregou a ele um envelope. Dinheiro. Eli pegou, disse algo que Adriane não pôde ouvir e a mulher foi embora. Mas em vez de ir embora, Eli ficou no beco por um longo momento, olhando para o envelope em suas mãos como se fosse uma cobra venenosa. Então ele fez algo que surpreendeu Adrian pela 3ª vez naquela noite. Ele pegou seu telefone e fez uma ligação. Mãe. A voz de Eli ecoou no beco silencioso. Sim, estou bem. Apenas, sim, estou enviando o dinheiro amanhã, o valor total. Eu sei. Tem sido difícil. Os tratamentos são caros, mas vamos superar isso. Adrian fechou os olhos. Mãe doente. Contas médicas. Um jovem cozinheiro com habilidades de nível profissional, trabalhando em um restaurante de cadeia no meio da noite. Isso não era um simples roubo. Isso era desespero sendo usado como arma. Mas por quem? E por que usar o restaurante de Adriane como base de operações? Eli encerrou a ligação e caminhou para um Toyota batido estacionado no extremo opondo do beco.
O Mercedes tinha sido para exibir para entregas. Este pequeno carro triste era o que o garoto realmente dirigia. Enquanto Eli partia, Adrian ficou nas sombras de seu próprio restaurante e sentiu as peças de um quebra-cabeça maior começando a tomar forma. Alguém estava executando uma operação usando sua localização, suas utilidades, seu equipamento. Eles estavam empregando sua equipe para fazer isso. E eles estavam sendo inteligentes sobre isso, visando pessoas que eram vulneráveis, pessoas que não podiam se dar ao luxo de dizer não. Mas a pergunta que continuava ecoando na mente de Adrienne era aquela que ele ainda não conseguia responder: quem se beneficiaria de transformar o Cole's Steakhouse em uma fachada para uma operação ilegal de comida premium? A resposta viria mais cedo do que ele esperava, e doeria mais do que qualquer fracasso de negócio jamais poderia. Adrian passou o dia seguinte fazendo o que ele fazia de melhor, vasculhando dados. Como Andy, o zelador, ele esfregava pisos e esvaziava lixeiras. Como CEO de Adrian Cole, ele sentava em seu carro durante os intervalos e puxava registros financeiros, contratos de fornecedores e arquivos de funcionários em seu laptop. O que ele encontrou revirou seu estômago. Nos últimos 6 meses, esta filial havia recebido 3 entregas não autorizadas por semana. O horário era sempre o mesmo, entre 10h30 e 2h da manhã. O padrão era invisível a menos que você soubesse procurar por ele, enterrado nas contas de serviços públicos. O uso de eletricidade disparava durante essas horas. O consumo de água aumentava. O gás para o fogão mostrava a atividade quando o restaurante deveria estar frio e escuro. Alguém tinha sido muito cuidadoso, mas não o suficiente. Adrienne fez referência cruzada das datas com os horários dos funcionários. Eli tinha trabalhado todas as noites em que as entregas não autorizadas ocorreram, mas também 3 outras pessoas em turnos rotativos. Tommy, o cozinheiro de linha, que mencionou $3.000, Ravi, que mandou ele calar a boca, e Sarah, uma chefe de preparo que estava na empresa há 5 anos e nunca causou um único problema. Boas pessoas, pessoas leais, até que não fossem mais. Naquela noite, Adrian chegou ao restaurante às 8h da noite mais cedo que o normal. Ele queria observar toda a operação desde o início. Às 11h30 da noite, Eli apareceu para o que o cronograma listava como dever de inventário, uma tarefa que na verdade não existia no protocolo da empresa. À 1h52 da manhã, o caminhão sem identificação chegou. Mas desta vez, Adrian estava pronto. Ele estacionou seu carro na entrada do beco com uma visão clara. Enquanto os 2 homens descarregavam suas caixas, Adrienne tirou fotos, a placa, o modelo do caminhão, os rostos de ambos os entregadores. Então ele fez algo arriscado. Ele os seguiu. O caminhão dirigiu por 20 minutos, serpenteando pelas ruas do centro até chegar ao distrito de armazéns. Adrian manteve 3 carros atrás, seus faróis apagados sempre que possível. O caminhão finalmente parou atrás de um prédio que fez o sangue de Adrienne gelar. Era um restaurante, um novo. A construção tinha acabado de terminar e a sinalização estava sendo colocada mesmo a esta hora tardia. Apex Prime Steakhouse. O logotipo era elegante, moderno, caro. Janelas do chão ao teto mostravam um interior que gritava luxo, balcões de mármore, iluminação de designer e conceito de cozinha aberta, que provavelmente custava mais do que toda a filial do centro de Adrienne. Mas foi a faixa pendurada na frente que fez tudo se encaixar. Grande inauguração no próximo mês. Apresentado pelo grupo culinário Marcus Cole. As mãos de Adrienne apertaram no volante até seus nós dos dedos ficarem brancos. Marcus Cole, seu irmão. As memórias voltaram inundando. Natais de infância, onde Marcus ganhava os presentes maiores. Jantares em família, onde Marcus era elogiado por sua ambição.
O dia em que o pai deles morreu e deixou o restaurante original para Adrian, porque ele era o responsável. Enquanto Marcus recebeu um pagamento em dinheiro e um tapinha nas costas, Marcus tinha pegado aquele dinheiro e desaparecido por 8 anos. Aparentemente, ele estava construindo um império. Adrian sentou em seu carro, observando enquanto o caminhão sem identificação descarregava ingredientes premium na entrada dos fundos do Apex Prime. Os mesmos ingredientes que Eli havia estado preparando na cozinha de Adrienne. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Marcus não estava apenas abrindo um restaurante concorrente. Ele estava sabotando as localizações de Adrienne para fazer as suas parecerem melhores em comparação. Ele estava usando o equipamento de Adrienne, as utilidades de Adrienne, a equipe de Adrienne, para preparar refeições para seus próprios clientes privados, criando burburinho, criando demanda, estabelecendo uma reputação, tudo enquanto drenava o negócio de Adrienne até secar. A genialidade disso era quase admirável. Quase. Quando o Apex Prime abrisse, o Cole's Steakhouse pareceria cansado, desatualizado, falhando. Marcus entraria com seu conceito moderno, suas ofertas premium, sua abordagem inovadora. Ele aliciaria a melhor equipe com promessas de melhor pagamento. Ele roubaria os clientes que já estavam desapontados com a qualidade em declínio nas localizações de Cole. Ele destruiria tudo o que Adrienne havia construído, usando os próprios recursos de Adrienne para fazer isso. Adrienne pegou seu telefone e ligou para seu chefe de segurança. James, preciso que você faça uma verificação completa de antecedentes de Marcus Cole. Tudo. Registros de negócios, parcerias e investidores financeiros. Preciso saber cada movimento que ele fez nos últimos 3 anos. Marcus? Seu irmão Marcus? James parecia confuso. Eu pensei que ele estava fora do negócio de restaurantes. Eu também, Adrienne disse calmamente. Acontece que nós dois estávamos errados. Ele desligou e olhou para o prédio do Apex Prime. Uma figura emergiu da entrada dos fundos, alta, confiante, vestindo um terno caro. Mesmo às 2h30 da manhã, Marcus. Mesmo à distância, Adrienne podia ver a semelhança familiar. Mesma mandíbula, mesma constituição, mesmos olhos que viram o pai deles escolher Adrienne em vez dele 20 anos atrás. Algumas feridas nunca cicatrizam. Elas apenas apodrecem no escuro, esperando para explodir. E Marcus estava planejando esta explosão por muito tempo. Adrian não dormiu aquela noite. Às 6h da manhã, ele estava de volta ao restaurante, ainda usando seu uniforme de zelador, observando a equipe da manhã chegar. Ele se moveu pela cozinha como um fantasma, invisível em seu macacão cinza, ouvindo fragmentos de conversa. Ouvi dizer que estão oferecendo 22 por hora. Marcus Cole costumava possuir restaurantes com seu irmão. Aparentemente, houve uma grande briga. Só dizendo, se este lugar for à falência, precisamos de planos de contingência. A equipe sabia. Talvez não tudo, mas o suficiente. Eles podiam sentir o navio afundando. Adrian esperou até as 2h durante a zona morta entre o serviço de almoço e jantar. Então enviou uma mensagem de texto para Eli do telefone do gerente que ele pegou emprestado. Preciso que você venha mais cedo hoje. 3h. Importante. Eli chegou às 2h55 parecendo nervoso. Adrian estava esperando no depósito seco, a porta fechada. Ele abandonou a postura curvada de Andy, o zelador. Agora ele estava em sua altura total, braços cruzados, expressão ilegível. Quando Eli entrou, ele congelou. Feche a porta. Adrian disse calmamente. Olha, se é sobre as horas extras, eu posso explicar. Sente-se, Eli. Algo na voz de Adrienne fez o garoto obedecer. Eli afundou em uma pilha de sacos de farinha, seu rosto pálido. Eu vou te fazer uma pergunta, Adrienne disse. E preciso que você entenda algo antes de responder. Eu já sei a maior parte do que está acontecendo.
Eu segui os caminhões. Eu vi o Apex Prime. Eu sei sobre Marcus Cole. Os olhos de Eli arregalaram. Então, aqui está a pergunta. Você está fazendo isso porque quer ou porque alguém está te forçando? Por um longo momento, Eli apenas olhou. Então, lentamente, seu rosto se contorceu. Eu não queria nada disso. Ele sussurrou. Eu juro por Deus, eu não queria isso. A história saiu em um jorro. 3 meses atrás, um homem se aproximou de Eli após seu turno. Profissional, educado. Ele lhe elogiou o trabalho de faca de Eli, perguntou onde ele treinou. Eli contou a ele sobre a escola de culinária, sobre a dívida, sobre desistir quando sua mãe ficou doente. O homem fez uma oferta, cozinhar refeições premium depois do horário, usar a cozinha do Cole's Steakhouse quando ninguém estivesse olhando, entregar para clientes exclusivos, ganhar $500 por noite em dinheiro. Eu disse não no início. Eli disse, sua voz tremendo. Eu disse que estava errado. Mas então o câncer da minha mãe voltou. Estágio 4. Os tratamentos não são cobertos pelo seguro. Estamos falando de centenas de milhares de dólares. Adrian sentiu sua raiva suavizar ligeiramente, mas ele manteve sua expressão neutra. Então, você disse sim. Eu disse sim para uma noite. Apenas uma para pagar o aluguel. Eli riu amargamente. Mas então eles tinham fotos, vídeo, evidências de mim usando equipamento da empresa para negócios pessoais. Eles disseram que se eu parasse, eles enviariam para a corporação. Eu seria demitido, talvez preso. E então como eu pagaria pelo tratamento da minha mãe? Quem são eles, Eli? O grupo culinário Marcus Cole. Eles têm recrutado pessoas de todas as localizações do Cole's Steakhouse. Não apenas cozinheiros, gerentes, fornecedores, até mesmo algumas pessoas corporativas. Eles oferecem dinheiro ou empregos no novo restaurante ou ameaçam expor qualquer pequena regra que você tenha quebrado. Eli pegou seu telefone e mostrou a Adrienne uma conversa de mensagens. Dezenas de textos de um número desconhecido. Instruções, ameaças, fotos do quarto de hospital da mãe de Eli. Eles disseram que se eu não cooperasse, eles fariam com que o pedido de seguro da minha mãe se complicasse. Um de seus investidores trabalha para a seguradora. Eles poderiam atrasar os tratamentos dela por meses. Ela não tem meses. Adrian sentiu a raiva crescendo em seu peito, mas não era mais direcionada a Eli. Marcos sempre foi competitivo, sempre foi ambicioso, mas isso era crueldade disfarçada de estratégia de negócios. Quantos outros? Adriane perguntou. Nesta localização, 4 de nós. Mas ouvi dizer que há pessoas em 6 outras filiais. Eles estão atingindo todas as suas localizações em dificuldades, piorando-as, afastando os clientes. Eli olhou para cima, lágrimas nos olhos. Me desculpe. Eu sei que está errado. Eu sei que estou ajudando a destruir este lugar. Mas eu não sabia o que mais fazer. Adrian ficou em silêncio por um momento, pensando. As entregas que você tem feito, para quem elas estão indo? Eventos de jantar privados. Marcos tem os sediado nos últimos 2 meses, convidando críticos de comida, investidores, clientes ricos, mostrando-lhes o que o Apex Prime oferecerá, criando burburinho antes da abertura oficial. Eli enxugou os olhos. Ele está usando seu equipamento e suas localizações para financiar seu lançamento. E quando o Apex abrir, ele vai aliciar todo mundo. Ele já prometeu empregos para 15 pessoas só desta filial. Adrian puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Eli. Aqui está o que vai acontecer. Ele disse calmamente. Você vai continuar fazendo exatamente o que tem feito. Mesmo horário, mesmas entregas, tudo igual. Eli pareceu confuso. O quê? Porque agora, Adrian disse, um sorriso frio se formando. Você está trabalhando para mim. Nos próximos 3 dias, Adrian construiu seu caso. Com a cooperação de Eli, ele documentou tudo. Fotos das entregas não autorizadas, gravações de conversas com os misteriosos recrutadores,
registros financeiros mostrando pagamentos que Eli havia sido forçado a aceitar, nomes de outros funcionários que haviam sido comprometidos nessa localização e outros. A operação era maior do que Adrienne havia imaginado. Marcus não tinha apenas visado uma ou duas localizações. Ele tinha infiltrado sistematicamente 8 dos 47 restaurantes de Adrienne, especificamente aqueles que já estavam lutando, aqueles onde a equipe estava desesperada e vulnerável. Tommy, o cozinheiro de linha, tinha uma irmã deficiente que precisava de cuidados 24 horas por dia. Sarah, a chefe de preparo, estava sendo ameaçada de deportação apesar de ter status legal. Alguém tinha fabricado violações de imigração. Ravi tinha dívidas de jogo que as pessoas de Marcus haviam misteriosamente pago. Então as mantiveram sobre sua cabeça. Cada pessoa havia sido cuidadosamente selecionada, suas fraquezas identificadas e exploradas. Era guerra psicológica disfarçada de competição de negócios. No quarto dia, Adrian convocou uma reunião de emergência na sede corporativa. Ele havia convidado toda a sua equipe executiva, 7 pessoas que estavam com ele desde o início. Ele expôs tudo o que havia descoberto. Marcus tem usado nossas próprias localizações contra nós, Adrienne disse, clicando na apresentação que ele preparou. Ele está nos sangrando financeiramente enquanto constrói sua reputação de marca. Quando o Apex Prime abrir, pareceremos a opção inferior e ele terá nossas melhores pessoas. Sua CFO, Patrícia, parecia horrorizada. Como não pegamos isso antes? Porque alguém tem escondido, Adrian disse calmamente. Ele clicou para o próximo slide. Ele mostrava relatórios financeiros das filiais afetadas, relatórios que haviam sido submetidos à corporação nos últimos 6 meses. Cada um deles havia sido alterado. Custos de utilidade estavam escondidos em outros itens de linha. Discrepâncias de inventário eram atribuídas a desperdício ou deterioração. As entregas não autorizadas haviam sido cuidadosamente camufladas. Todos esses relatórios vieram através da mesma pessoa. Adrian disse, nosso gerente da região oeste. Ele clicou novamente. O rosto de Derek Chen apareceu na tela. A sala ficou em silêncio. Derek estava na empresa há 12 anos. Ele ajudou a abrir 15 localizações. Ele esteve no casamento de Adrienne. Sua filha chamava Adrienne de tio Adrian. Não, Patrícia sussurrou. Não, Derek. Adrian puxou registros bancários que James, seu chefe de segurança, havia obtido. 3 meses atrás, Derek recebeu um pagamento de $50 mil de uma LLC de propriedade do grupo culinário Marcus Cole. No mês passado, outros $75 mil. Em troca, ele tem alimentado Marcus com informações sobre nossas operações, nossas finanças, nossos planos de expansão, e ele tem sabotado ativamente as localizações que Marcus visou. A porta da sala de conferências abriu. Derek Chen entrou, sorrindo, carregando café. Desculpe o atraso. O trânsito estava. Ele parou quando viu seu próprio rosto na tela. Derek, Adrienne disse calmamente. Sente-se. O sorriso de Derek vacilou. Seus olhos se moveram pela sala, vendo as expressões de choque e traição nos rostos de seus colegas. Adrian, eu posso explicar. Você pode explicar os 125 mil vaso? O rosto de Derek empalideceu. Você pode explicar por que você alterou relatórios financeiros para esconder a operação de Marcus? Você pode explicar por que você recomendou que fechássemos a filial do centro no mês passado? A mesma filial que Marcus tem usado como sua cozinha de teste pessoal. Você não entende, Derek disse, sua voz falhando. Marcus me fez uma oferta. Ele está me dando uma posição de VP na Apex, o dobro do meu salário, participação na empresa. Ele disse que o Cole's Steakhouse estava morrendo de qualquer maneira, e eu precisava pensar no futuro da minha família. Então você decidiu ajudar a matá-lo mais rápido. A voz de Patrícia era gelo. Derek olhou para Adrian, desesperado. Você tem que entender. Marcus me mostrou os números.
Ele tem apoio do Carlson Investment Group. Eles estão investindo 40 milhões de libras. Ele vai abrir 20 localizações nos próximos 2 anos. Este não é apenas um restaurante, Adrian. Ele está construindo um império e vai esmagá-lo, quer eu o ajude ou não. Adrian sentiu algo se quebrar dentro dele. Não surpresa. Ele sabia que Derek era o vazamento desde ontem, quando James rastreou os pagamentos. Mas ouvir isso confirmado, ouvir um homem em quem ele confiou por 12 anos justificar sua traição, era diferente de saber intelectualmente. Saia! Adrienne disse calmamente. Adrian, saia do meu prédio. Você está demitido e tem sorte de eu não estar prendendo você por espionagem corporativa. Derek ficou ali por um momento, parecendo que queria dizer algo mais. Então ele largou o seu café, virou-se e saiu. A porta se fechou atrás dele. Patrícia quebrou o silêncio. O que fazemos agora? Adrian olhou para a tela, mostrando os registros financeiros de Derek, sua mente correndo. Marcos havia pensado em tudo. Ele havia infiltrado a equipe de Adrian, roubado seus recursos e construído um cofre de guerra que Adrian não podia igualar. O Carlson Investment Group era uma das maiores empresas de capital de risco do país. Apenas 40 milhões eles poderiam financiar uma expansão que engoliria o Coles Steakhouse. Mas Marcos havia cometido um erro crítico. Ele havia assumido que Adrienne jogaria pelas regras. Agora, Adrienne disse, um sorriso perigoso se formando. Agora vamos para a guerra. O plano de Adrienne era simples. Deixar Marcos pensar que ele ainda estava ganhando. Pela próxima semana, Eli continuou as operações noturnas. As entregas não autorizadas continuaram chegando. Os bifes premium continuaram sendo preparados e enviados para os eventos de jantar privados do Apex Prime. Mas agora, cada entrega contém algo extra. Um minúsculo rastreador GPS escondido nas sacolas isoladas. Adrian queria saber exatamente onde os clientes de Marcos estavam, quem eles eram e o que estava sendo prometido. O que ele descobriu foi pior do que ele havia imaginado. Marcos não estava apenas hospedando jantares privados. Ele estava executando uma campanha de relações públicas em grande escala projetada para destruir a reputação do Coles Steakhouse, enquanto elevava a sua própria. Críticos de comida que deram avaliações ruins ao Coles recentemente haviam todos comparecido a eventos do Apex Prime. Vários haviam recebido taxas de consultoria da LLC de Marcos. As avaliações ruins não eram orgânicas. Elas foram compradas. Adrian compilou tudo em um único arquivo. A coerção de funcionários, os recursos roubados, os críticos subornados, a traição de Derek, a sabotagem sistemática. Era o suficiente para enterrar Marcos legalmente. Mas batalhas legais levavam tempo. E Adrian conhecia seu irmão bem o suficiente para saber que Marcos o arrastaria, o sangraria até secar com honorários advocatícios e provavelmente ainda venceria no tribunal da opinião pública. Não, Adrienne precisava de algo mais rápido, algo pessoal. Na sexta-feira à noite, Adrienne estava esfregando o chão da cozinha quando seu telefone tocou com uma mensagem de Eli. Ele está aqui. Marcos acabou de entrar pelos fundos. O pulso de Adrienne acelerou. Marcos nunca vinha pessoalmente aos locais de operação. Muito arriscado. Então por que agora? Adrian largou seu esfregão e se moveu em direção à área de armazenamento, permanecendo nas sombras. Pela fresta na porta, ele podia ver Marcos parado na cozinha de preparo, impecavelmente vestido em um terno de carvão que provavelmente custava mais do que ele ganhava em um mês. Ele estava examinando um dos bifes preparados com um olhar crítico. Isso é aceitável, Marcos disse para alguém em seu telefone. Diga aos clientes que o evento de amanhã está confirmado. Serviremos 12 pratos todos preparados usando o próprio equipamento do Cole. A ironia será deliciosa. Ele riu de sua própria piada. Adrian sentiu raiva queimando em seu peito, mas ele se forçou a manter a calma. Ainda não.
Marcos encerrou sua ligação e se virou, então congelou. Adrian havia saído das sombras. Por um longo momento, os irmãos apenas se entreolharam. 20 anos de ressentimento pairavam no ar entre eles como fumaça. Andy, o zelador, Marcos disse lentamente, o reconhecimento surgindo. Exceto que você não é Andy, é? Adriane tirou o macacão cinza, revelando a camisa social e as calças por baixo. Ele havia se preparado para este momento. Olá, Marcos. A surpresa de Marcos durou apenas um segundo antes de se transformar em um sorriso frio. Adrian, devo admitir, eu não pensei que você tivesse isso em você para sujar as mãos. O grande Adrian Cole esfregando pisos. Pai ficaria tão desapontado. Pai está morto há 15 anos. Deixe pra lá. Deixe pra lá. A voz de Marcos subiu. Ele te deixou tudo. O restaurante, a reputação, o legado da família. Eu recebi um cheque e um tapinha na cabeça como se fosse algum tipo de caso de caridade. Você recebeu a mesma quantia que eu da herança. Eu te comprei para fora do negócio de restaurantes porque você queria buscar outras oportunidades. Essa foi sua escolha. Minha escolha. Marcos riu amargamente. Você quer dizer minha única opção depois que você convenceu papai que eu era muito impulsivo para administrar o negócio da família? Muito não confiável, Adriane se aproximou. Isso não é sobre papai. Isso é sobre você sabotar minhas localizações, explorar meus funcionários e roubar da minha empresa para financiar sua fantasia de vingança. Vingança? Marcos pegou seu próprio telefone e mostrou algo para Adrian. Um artigo de notícias sobre os lucros em declínio do Cole's Steakhouse, datado de 3 meses atrás. Eu não estou me vingando, irmão. Estou apenas terminando o que você começou. Você tem levado o negócio à ruína sozinho. Estou simplesmente capitalizando seu fracasso. Antes que Adriane pudesse responder, a porta dos fundos se abriu. Eli entrou, seguido por Sarah, Tommy e Rav. Atrás deles vieram mais 6 pessoas, funcionários de outras localizações que Marcos havia comprometido. Eles formaram uma linha entre os dois irmãos. O que é isso? Marcos exigiu. Ellie deu um passo à frente, puxando um envelope de sua jaqueta. Isso sou eu pedindo demissão. Todos nós pedindo demissão. Seu pequeno império. Nós éramos a fundação e estamos fartos de ser usados. A expressão confiante de Marcos rachou. Você não pode pedir demissão. Eu sou seu dono. Eu tenho evidências de tudo o que você fez. Evidências que você nos coagiu a criar. Sarah interrompeu. Evidências obtidas através de chantagem, ameaças e fraude. Nós temos documentado tudo com o Sr. Cole. Nós temos gravações, testemunhas, um rastro de papel. Marcos se virou para Adrian, fúria em seus olhos. Você virou meu próprio povo contra mim. Eles nunca foram seu povo, Adriane disse calmamente. Eles eram pessoas desesperadas que você explorou. Há uma diferença. Marcos ficou em silêncio por um momento. Então ele sorriu, uma expressão fria e calculista que Adriane se lembrava de discussões da infância. Certo, você quer jogar deste jeito? Vamos jogar. Marcos ajeitou sua jaqueta. Eu tenho 40 milhões em apoio. Eu tenho conexões que você não pode igualar. Eu tenho advogados que vão destruir qualquer coisa que seu pequeno grupo de funcionários de salário mínimo alegar. Ele caminhou em direção à porta, então pausou. E Adrian, quando o Apex Prime abrir no próximo mês, vou gostar de ver você perder tudo, assim como você me fez perder tudo 20 anos atrás. A diferença é que eu estarei lá para vê-lo cair. A porta bateu atrás dele. A cozinha ficou em silêncio. Eli olhou para Adrian. O que fazemos agora? Adrian pegou seu telefone e fez uma ligação. James, é hora. Envie tudo para o conselho. A reunião de emergência do conselho foi agendada para segunda-feira de manhã, às 9h da manhã. Adrian passou o fim de semana preparando seu caso como um advogado indo para um julgamento. Ele tinha evidências. Ele tinha testemunhas.
Ele tinha documentação de cada crime que Marcos havia cometido: espionagem corporativa, coerção de funcionários, suborno, fraude. Mas ele também conhecia seu irmão. Marcos não lutava limpo. Ele nunca havia lutado. Domingo à noite, Adrian recebeu uma ligação de Patrícia. "Temos um problema", ela disse, sua voz tensa. "Acabei de receber um e-mail de 3 membros do conselho. Eles querem adiar sua apresentação." "O quê? Por quê?" "Porque Marcos enviou a eles sua própria apresentação primeiro." "Adrian, ele está alegando que você tem desviado fundos da empresa. Ele tem documentos mostrando transferências suspeitas, despesas inexplicadas, inventário faltando. Ele está te pintando como o criminoso." Adrian sentiu gelo em suas veias. "Isso é impossível. Cada transação que fiz é legítima." "Eu sei disso, mas ele fez parecer ruim. E ele também está alegando que sua operação secreta foi, na verdade, você tentando encobrir seu próprio roubo, incriminando-o. Foi brilhante de uma forma doentia." Marcos havia virado as evidências de Adrienne contra ele. Quem enviou o e-mail? Membros do conselho Harrison, Chen e Volk. Adrian fechou os olhos. Harrison era o tio de Derek Chin, o gerente regional que o traiu. Chen era um acionista minoritário que estava tentando vender suas ações por meses. E Volk era um raider corporativo que estava procurando qualquer desculpa para forçar uma aquisição. Marcos havia chegado a eles primeiro. "A reunião ainda está acontecendo", Adrienne disse. "Diga a todos que os verei amanhã." A manhã de segunda-feira chegou com nuvens escuras e a promessa de chuva. Adrienne entrou na sede corporativa da Cole's Steakhouse às 8h45 da manhã, carregando uma pasta de couro e o peso de toda a sua empresa em seus ombros. Eli, Sarah, Tommy e Rav o seguiram. Todos concordaram em testemunhar. A sala do conselho ficava no 15º andar, toda de vidro e aço e móveis caros dos quais Adrienne já se orgulhara. Agora parecia um tribunal. 12 membros do conselho sentaram-se ao redor da mesa. Patrícia estava lá parecendo preocupada. Harrison, Chen e Volk sentaram-se juntos de um lado, suas expressões já hostis. E no extremo da mesa, parecendo perfeitamente calmo em um caro terno azul marinho, sentou-se Marcos. "O que ele está fazendo aqui?" Adrian exigiu. Harrison limpou a garganta. "O Sr. Marcus Cole está aqui como um interessado acionista e potencial investidor. Ele apresentou alegações sérias que este conselho precisa abordar." "Interessado acionista." A voz de Adrienne subiu. "Ele tem sabotado nossa empresa por 6 meses. Supostamente, o pessoal disse suavemente. Por isso estamos tendo esta reunião para determinar a verdade." Pela próxima hora foi guerra. Marcos apresentou seu caso primeiro. Documentos cuidadosamente editados mostrando irregularidades financeiras em 8 localizações. Todas elas, coincidentemente, eram as mesmas localizações que ele estava sabotando. Mas a forma como Marcos apresentou, parecia que Adrian estava desviando dinheiro. "Meu irmão sempre foi ambicioso", Marcos disse, sua voz gaguejando com falsa preocupação. "Mas eu nunca pensei que ele roubaria de sua própria empresa. Quando descobri o que estava acontecendo, me senti obrigado a levar ao conhecimento do conselho." Adrian queria avançar pela mesa. Em vez disso, ele se forçou a ficar calmo. Quando foi sua vez, ele expôs tudo. Os dados de rastreamento GPS, as gravações dos recrutadores de Marcos ameaçando funcionários, as transferências bancárias para Derek Chin, os críticos de comida subornados, os recursos roubados. Ele chamou Eli para a frente. As mãos do jovem cozinheiro tremeram enquanto ele segurava seu telefone, mostrando as mensagens ameaçadoras. "As pessoas de Marcus Cole me disseram que se eu não cooperasse, eles se certificariam de que os tratamentos de câncer da minha mãe seriam atrasados. Eles tinham alguém dentro de sua seguradora. Ele chamou Sarah em seguida. Eles fabricaram violações de imigração contra mim", ela disse, sua voz firme,
apesar das lágrimas em seus olhos. Disseram-me que seria deportada se eu não os ajudasse. Um por um, os funcionários testemunharam. Os rostos dos membros do conselho ficaram mais sombrios a cada história, mas Harrison não desistia. Estas são alegações sérias contra o Sr. Marcus Cole, mas são apenas alegações. Onde está a prova de que ele pessoalmente ordenou algo disso? Adrienne estava esperando por esta pergunta. Ele pegou seu telefone e o conectou à tela da sala do conselho. Um vídeo começou a tocar. Era da noite de sexta-feira, a câmera de segurança que Adrienne havia secretamente instalado na cozinha de preparo. A filmagem mostrava Marcus parado no Cole's Steakhouse, examinando os bifes premium roubados, falando ao telefone. Diga aos clientes que o evento de amanhã está confirmado. Serviremos 12 pratos, todos preparados usando o próprio equipamento do Cole. A ironia será deliciosa. A sala do conselho ficou em silêncio. A expressão calma de Marcus finalmente rachou. Isso foi obtido ilegalmente, ele disse rapidamente. É inadmissível. Isso não é um tribunal de justiça. Patrícia interrompeu friamente. Esta é uma reunião de conselho, e o que acabamos de testemunhar é uma evidência clara de sabotagem corporativa. Adrian olhou diretamente para seu irmão. Acabou, Marcus. A votação nem sequer foi acirrada. 11-1. O conselho ficou do lado de Adrian. Eles encerraram todas as discussões com Marcus, anularam o pacote de rescisão de Derek e autorizaram ações legais contra o grupo culinário Marcus Cole. Vogue foi o único voto dissidente e ele renunciou imediatamente depois. Marcus se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de raiva mal controlada. Isso não acabou, ele disse calmamente. Você acha que venceu? Eu ainda tenho o Apex Prime. Eu ainda tenho 40 milhões em apoio. Eu vou destruí-lo no mercado em vez de na sala do conselho. Talvez, Adrienne disse, mas você fará isso sem usar meu povo ou meus recursos. E isso faz toda a diferença. Marcus saiu sem outra palavra. 3 semanas após a reunião do conselho, Adrienne estava na filial do Centro Renovada, observando enquanto trabalhadores instalavam nova iluminação que não piscava. A transformação tinha sido notável. Pintura fresca cobria as paredes cansadas. Novos equipamentos substituíram as caixas de gordura quebradas e os fogões desgastados. Os azulejos rachados tinham sido arrancados e substituídos por concreto polido. Mas mais importante, a atmosfera tinha mudado. A equipe que havia sido coagida para a operação de Marcus havia ficado. Cada um deles. Adrian lhes ofereceu escolhas. Sair com boas recomendações e indenização ou ficar e ajudar a reconstruir. Todos escolheram ficar. Sr. Cole, a voz de Eli veio de trás dele. A cozinha está pronta para o lançamento suave. Adrian virou para ver Eli vestindo um novo dolman de chefe branco e impecável, com chefe executivo bordado no peito. Tinha sido ideia de Adrienne promovê-lo, e o conselho havia concordado unanimemente. Como você está se sentindo? Adrienne perguntou. Eli sorriu, embora nervosismo piscasse em seus olhos. Aterrorizado, animado, grato. Tudo isso. Sua mãe começou seu novo protocolo de tratamento na semana passada. O seguro da empresa cobriu tudo assim que arquivamos a papelada adequada. Ela vai conseguir, a voz de Eli falhou ligeiramente. Não sei como agradecer. Você me agradece fazendo isso funcionar, Adrienne disse simplesmente. Me mostre que eu estava certo em confiar em você. Esta noite foi o lançamento de algo novo. O menu da meia-noite tinha sido ideia de Eli, refinada pelo senso de negócios de Adrienne. Se Marcus havia provado alguma coisa, era que havia um mercado para jantares premium após o horário. Então, em vez de deixar Marcus monopolizar esse espaço, Adrienne decidiu competir diretamente. Todas as sextas e sábados à noite, das 10 da noite às 2 da manhã, o Cole's Steakhouse ofereceria um menu exclusivo, cortes premium, preparações criativas.
assentos limitados, reservas necessárias. Era tudo o que Marcos vinha fazendo ilegalmente, agora feito corretamente, transparentemente e melhor. Às 9h45 da noite, os primeiros clientes começaram a chegar. Adrian observou da cozinha enquanto Eli e sua equipe trabalhavam com a precisão de uma unidade cirúrgica. Cada prato estava perfeito. Cada tempo era exato. O jovem cozinheiro que estava cortando bifes ilegais às 2h da manhã estava agora executando uma operação legítima com orgulho em vez de vergonha. Até às 11h da noite, todas as mesas estavam cheias. Críticos de comida que haviam sido subornados por Marcos para escrever avaliações negativas foram pessoalmente convidados de volta. Desta vez sem amarras, sem pagamentos, apenas boa comida e serviço honesto. Patrícia apareceu ao lado de Adrienne. Os números são bons, muito bons. Se pudermos replicar isso em pelo menos metade de nossas localizações, recuperaremos as perdas da sabotagem de Marcos dentro de 6 meses. E o Apex Prime, o sorriso de Patrícia era sombrio. Eles abriram na semana passada. As avaliações têm sido mistas. Acontece que quando você não tem trabalho e recursos roubados, seus custos aumentam significativamente. Marcos está cobrando 50% mais do que restaurantes comparáveis e os clientes estão percebendo. O boato do Carlson Investment Group é que eles já estão tendo segundas intenções. 40 milhões parecem impressionantes até você perceber que Marcos queimou 8 milhões apenas na construção. Eles estão observando seus números com muito cuidado. Adrienne assentiu lentamente. Ele não sentia prazer nas lutas de Marcos, apenas uma tristeza profunda e cansada. Não precisava ser assim. Eles poderiam ter sido parceiros. Eles poderiam ter construído algo juntos. Mas Marcos havia escolhido a vingança em vez da reconciliação. À meia-noite, Adrian fez algo que nunca havia feito antes. Ele caminhou pelo salão de jantar e cumprimentou os clientes pessoalmente. Não como o co se escondendo em um escritório, mas como um homem que se importava com as pessoas que comiam sua comida. Um casal de idosos o reconheceu. Sr. Cole, temos vindo aos seus restaurantes há 20 anos. Ouvimos sobre o novo menu e tivemos que experimentar. O que você achou? A mulher sorriu. Isso nos lembrou porque nos apaixonamos por este lugar. Você não esqueceu o que importa. Boa comida, serviço honesto, preços justos. Isso é raro hoje em dia. Essas palavras significavam mais do que qualquer aprovação do conselho ou projeção financeira. Às 2h da manhã, depois que o último cliente saiu, Adrienne reuniu a equipe na cozinha. Sei que os últimos meses têm sido difíceis, ele disse. Alguns de vocês foram colocados em posições impossíveis. Alguns de vocês fizeram escolhas das quais se arrependem, mas vocês estão aqui agora. Vocês escolheram ficar e reconstruir. Isso requer coragem. Ele olhou para Eli, para Sarah, para Tommy e Ravi. Eu falei com vocês como líder. Eu estava tão focado na expansão e nos lucros que não vi quando meu próprio povo estava lutando. Isso muda agora. Esta empresa tem sucesso porque vocês têm sucesso. Seu bem-estar importa tanto quanto o resultado final. Sarah enxugou os olhos. Tommy assentiu em silêncio. Eli deu um passo à frente. Não vamos decepcioná-lo, Sr. Cole. Eu prometo isso a você. Sei que não vão. Adrian deixou o restaurante às 2h30 da manhã, caminhando para seu carro por ruas que finalmente estavam silenciosas. Seu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Você não ganhou. Isso não acabou. Adrian olhou para a mensagem por um longo momento, então a apagou. Marcos estava certo. Isso provavelmente não havia acabado. Seu irmão continuaria lutando, continuaria tramando, continuaria tentando derrubar o que Adrienne havia construído. Mas Adrienne não era a mesma pessoa que havia iniciado esta jornada. Ele havia aprendido que o sucesso não era sobre ser o maior ou o mais rico. Era sobre ser digno de ser seguido, sobre tratar as pessoas como pessoas,
não como recursos a serem explorados. Ele havia aprendido que, às vezes, as maiores ameaças vêm das pessoas mais próximas a você. E o mais importante, ele havia aprendido que a redenção era possível para ele, para a equipe que havia sido coagida, até mesmo para si mesmo. Quanto a Marcos, talvez um dia ele também aprendesse essas lições. Mas essa era a jornada dele. Adrian dirigiu para casa pelas ruas vazias, passando pelo prédio escurecido do Apex Prime com sua grande inauguração, banner já parecendo desbotado, e sentiu algo que não sentia há meses: esperança. A guerra com seu irmão pode não ter terminado. Mas pela primeira vez, Adrian sabia que estava lutando pelas razões certas, e isso fazia toda a diferença.